Fala aí pessoal, beleza? Dando continuidade então à prova de 2024 da UFPR, a questão 4 era essa daqui que está aqui na tela para vocês, que é a seguinte: sejam p de x igual a x mais a e q de x igual a x ao quadrado menos b funções com a e b números reais, sabendo que r igual ao meio é a única raiz da função composta f de x, que é dada por q de p de x, assinale a alternativa que corresponde à soma a mais b. O objetivo dessa questão: descobrir quanto vale A mais B. Quem é A e quem é B? São coeficientes? São o quê? São essas variáveis aqui, ó, enfiadas no meio dessas funçõezinhas aqui, P de x e Q de x. São retas? São parábolas? Não interessa, porque não é uma questão que envolve isso. É apenas uma questão de composição de funções. O que você precisava saber para resolver isso aqui? Quem já está aí no vestibular, já estudando há um bom tempo, isso aqui já é, sim, pré-requisito básico, né? São assuntos que a gente sempre está lidando aí, principalmente nas provas da UFPR. Que são o quê? Essa informação aqui é importantíssima, sabendo que R igual a 1 meio é a única raiz, Isso aqui é fundamental, essa informação aqui, única raiz. O que significa? Fazendo uma revisãozinha, com você que ainda não está mais muito acostumado com isso. Se você tem uma equação do segundo grau, que no caso podem ser dadas aqui nesses formatos de funções, em que o teu discriminante delta, tá lembrado do delta lá, aquele b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado menos 4ac, falando aqui sobre os coeficientes da tua quadrática, quando o teu delta ele é um número maior que zero, ou seja, é um número positivo, você vai ter duas raízes, beleza? Se o teu delta ele é igual a zero, assim, em termos práticos, né, sem tentar entrar em muita conversa a respeito disso, na real você vai ter uma raiz só. Tá? O correto seria dizer que você tem duas raízes em paridade, mas enfim, vai ser um número só. Tá? E isso aqui entrando já na questão do gráfico, né, você vai ter lá o teu gráfico, vou fazer rapidão aqui, só para ilustrar. Né? O que significa encontrar a raiz da tua quadrática? Você vai ter lá uma equação do segundo grau, naquele formatinho genérico, ax ao quadrado mais bx mais c. O que significa? Isso aqui representa uma parábola. Ou ela vai ser assim, ou ela vai ser assim. Nesse caso, como aqui o número que acompanha o x ao quadrado, que seria o coeficiente quadrático, ele é positivo, nossa parábola vai ser com a boquinha virada para cima. Se ele fosse negativo, ela ia ser virada para baixo assim. Encontrar as raízes significa igualar isso tudo aqui a zero. Quando você está trabalhando com funções, por exemplo, uma função f de x, deixa eu dar um espacinho aqui para o sinal da igualdade, significa igualar, olha só, igualar o f de x a zero. E vocês já sabem que o f de x representa a projeção y, no eixo y da função. Então, números que você vai substituir aqui de x vão ser as projeções desse gráfico no eixo x, eixo das abscissas, e a f de x vai ser o número que você vai substituir para ter a projeção no eixo das ordenadas. Ou seja, se você executar aqui o b ao quadrado menos 4ac, que é o teu delta aqui, naquela fórmula de Bhaskara, se você tiver duas raízes ao final, lá de menos b, mais ou menos r de delta sobre 2a, você vai ter uma parábola que vai tocar o eixo x em dois pontos. Essas são as raízes, olha aqui, ó, a raiz 1 e essa aqui vai ser a raiz 2. Quando você tem uma raiz só, que é esse caso aqui do delta ser igualado a zero, significa que a tua parábola, ficou linda essa parábola, ela vai tocar aqui o eixo x, eixo das abscissas, em apenas um ponto. Beleza? Já abrindo aí muito além do que é necessário para resolver essa questão. Então é só isso que você precisava se lembrar. Ah, professor, e quando o delta ele é menor que zero? Quando ele é menor que zero, ele vai ter duas raízes também. Mas aqui serão duas raízes dos conjuntos dos números reais. E aqui serão duas raízes do conjunto dos números complexos. Serão números complexos aqueles que têm parte real e parte complexa. Não necessariamente vai ter uma parte real, beleza? E sempre nesse caso aqui, já fica aí já mais um conteúdinho para vocês grátis, né? Essas duas raízes complexas vão ser dadas pela raiz complexa, sendo ou não puramente imaginária, e o seu conjugado. Aí, se você quer saber o que é o conjugado de um número complexo, se você não sabe, né, pergunta para o Google. Tá? Não é o objetivo disso aqui, já estou indo muito além do necessário. Ou seja, enfim, o que é necessário era necessário você se lembrar para resolver essa questão? Que o delta tem que ser igual a zero, para que você tenha uma raiz. Não foi dito aqui que a raiz 1 meio é a única raiz dessa função f de x? O que você sabe? Se você encontrar a f de x toda lá bonitinha e uniformosa, você vai poder afirmar com certeza absoluta que aquela função vai ter um delta igual a zero. Por quê? Porque foi dito que ela tem uma única raiz. Isso aqui você precisa saber, né? Quem já está a tempo já sabe isso, tranquilo. Tá bom, isso eu já sei. Que mais que eu sei?
você tem essa informação já da raiz. O que significa a raiz de uma função? Significa que quando você insere um valor, por exemplo, imagine que a f de x fosse isso aqui, por exemplo, x ao quadrado mais 2x. O que significa? Encontrar as raízes disso aqui. Quando a gente encontra a raiz de uma equação de segundo grau, você não está igualando ela a zero? Não é assim que a gente faz para encontrar as raízes? Ou seja, se você está igualando esse trem todo aqui a zero, você não está igualando a f de x igual a zero? Então, olha só o bisuzinho, olha só como é sutil. Se você pegar, agora falando dessa f de x aqui, e inserir como raiz, ou seja, quem que é raiz? Os números lá, os x dela, né? Colocar no lugar do x o valor 1/2, ela vai valer zero. Certo? Se não fez sentido, para e volta o vídeo umas 1000 vezes até fazer sentido isso aqui. Porque é isso que está escrito aqui. Quando a tua f de x tiver o argumento, a tua função f, na verdade, tiver o argumento 1/2, ela vai ser igualada a zero. Por quê? Porque as raízes você encontra quando você iguala a função a zero. Certo? Você vai substituir lá todos os x. Como assim substituir? Faz de conta, vamos usar até uma cor vermelha. Faz de conta que a tua f de x você encontrou lá que foi assim, ó. A genérica, né? X ao quadrado mais bx mais c. O que significa colocar, inserir argumento nessa função aqui como 1/2? Significa substituir todos os xzinhos dela, que é o x ao quadrado, né? Mais b vezes 1/2, mais c. Beleza? Você só substitui aqui os x da tua quadrática por esse argumento. Beleza. Tendo como base, então, esse entendimento aqui, você já caminhou metade do caminho aí para entender o que você precisa fazer aqui. Qual que é o outro problema aqui? É isso aqui, né, galera? Funções compostas, que é uma ideia muito simples, mas gera uma certa confusão, hein, pessoal. O que significa dizer que a f de x é a q de p de x? É assim, ó, pessoal, é como se fosse a entrada lá. Quem lida com programação já sabe entender isso aqui muito facilmente. A f de x é a função q de x, quando a entrada dela é a p de x. O que significa? Que você vai escrever a q de x aqui, ó, por exemplo, a q de x, que nós já conhecemos, dada lá no enunciado. Então a q de x, aqui, ó, é x ao quadrado menos b. E agora, você vai pegar a q de x e vai colocar a entrada nela com a p de x. Mas quem que é a p de x? Ora, você vai colocar a q de x, que é a p de x, perdão, essa daqui, p de x, x mais a. Então, x mais a, que é a p de x, né, ó, tá escrevendo aqui do lado. A p de x é igual a x mais a. Vai ser a entrada daquele x. É isso que você faz quando você compõe funções. Você pega uma função inteira para colocar como entrada na outra, beleza? Então, você vai substituir aqui todos os x's da tua q de x por essa entrada, que é a própria p de x. Só tem um x aqui nesse x ao quadrado. Então, no lugar de ser x ao quadrado, você escreve x mais a. Tudo isso ao quadrado menos b, beleza? Ou seja, quando você compõe a p de x com a q de x, você obtém x mais a ao quadrado menos b. E isso aqui é o quê? É a própria f de x. Né? Essa composição aqui que você já fez, olha só, não tem dificuldade nenhuma. Né? É a tua própria f de x. Então, olha só, o preguiçosão aqui que não quer escrever, só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, já encontrou a f de x. Muito bem, o que nós sabemos? Nós sabemos aqui que essa f de x tem apenas uma raiz, ou seja, o delta dela é igual a zero. E nós sabemos que se nós colocarmos como argumento ali 1/2, aqui no lugar desse x, nós vamos ter também e toda ela igualada a zero. Beleza. E aí vem aquela pergunta, professor, qual das duas ideias eu aplico primeiro? Será que eu uso essa primeiro do delta aqui, sendo igual a zero, ou eu substituo já o x aqui por 1/2? Galera, se você der uma olhadinha aqui, ó, qual que é o problema? Você precisa encontrar o valor numérico de A e o valor de B. Como assim? Por que você sabe? Como que você já sabe disso, professor? Porque foi me perguntado quanto que dá A mais B, e no gabarito só foi me dado números reais. Então, eu vou precisar encontrar números reais aqui. Beleza. Se você perceber, ó, se você substituir aqui o x por 1/2, ó, vai ficar 1/2 mais a ao quadrado, 1/2 mais a, tudo isso ao quadrado, menos b. Você vai ficar aqui com um a e um a ao quadrado e vai ficar com b. Vai continuar com duas variáveis e não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos, assim, né? Você está lá na hora da prova, não sabe o que fazer. Já percebeu isso aqui? Substitui aqui, quer dizer, tenta usar essa ideia do delta ter que ser igual a zero. Mas como assim delta ter que ser igual a zero? Ora, teu b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. Então olha só, nesse caso aqui, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas eu não estou enxergando aqui os meus coeficientes a, b e c dessa quadrática. Como que nós encontramos eles? Ó, resolvendo esse quadrado aqui, né? Nós vamos só executar isso aqui através do que nós já conhecemos. Você tem ali um número mais o outro ao quadrado, o que você faz? A f de x vai ser aqui, ó, o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado menos b. Por que menos b? Porque é o menos b aqui.
beleza? Dando uma arrumadinha nisso aqui, nem precisa arrumar, já está perfeitinho aqui, ó. O x ao quadrado está aqui, um coeficiente com o x está aqui, e o restante, que seria o c, né? O coeficiente c, termo independente, já está aqui. Então, muito cuidado na hora de você determinar os coeficientes. Eu percebo que o pessoal não tem muita dificuldade nisso, mas é preciso ter atenção. Quem que é o teu coeficiente A? É o número que acompanha o x ao quadrado. Ora, ali é 1 vezes x ao quadrado. Então, o teu coeficiente A aqui, o coeficiente quadrático, também conhecido, ele é 1. Quem que é o teu coeficiente B? Ora, é o número que acompanha o x aqui, ó, é o 2A. Beleza? E quem é o C? Ou seja, o restante, quem, vamos dizer assim, quem multiplica o x elevado a zero, né, que não tem x nenhum. É todo mundo ali, ó, é o A ao quadrado menos B. Todo mundo que restou aqui. Beleza, então, feito isso, eu vou dizer aqui com toda a certeza do mundo que quando o meu delta, que é B ao quadrado, aqui, ó, B ao quadrado, 2A ao quadrado, menos 4 da fórmula, aqui, ó, A vezes C, que é 1 vezes isso aqui. Então, 1 não vou nem escrever, vou escrever só o C aqui, que é A ao quadrado menos B. Isso aqui tem que ser igual a zero. Resolvendo, 2A ao quadrado é 4A ao quadrado, menos 4 vezes A ao quadrado é menos 4A ao quadrado, e menos 4 vezes menos B é mais 4B. Tudo isso tem que ser igual a zero. Olha que maravilha, ó. 4A ao quadrado menos 4A ao quadrado. Ah, que alívio, adeus. Pronto, 4B igual a zero, isolando, entre aspas, dividindo todo mundo aqui por 4, né? Você pega o 4 aqui e joga para o outro lado dividindo, vai ficar 0 dividido por 4, que é 0. Beleza. 0 dividido por qualquer número é 0. Agora, qualquer número dividido por 0 é impossível, não existe, não tem como, viagem pura. Beleza, o B igual a 0, olha que maravilha. Então, você já descobriu que o B vale 0. Resta descobrir quanto que vale o A. Se você já esgotou essa ideia aqui, que você já deduziu que o delta tem que ser igual a 0, só sobrou essa alternativa aqui. Colocar como argumento da f de x 1,5 e igualar toda ela a 0. É isso que nós vamos fazer. Então, a nossa f de x é essa daqui, né? Nós já abrimos ela aqui, nós vamos pegar essa ideia aqui dela e vamos igualar ela a zero, porém, eu vou até fazendo o mesmo aqui, ó, substituindo x por 1,5. Beleza? Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque 1,5 é a única raiz dessa função. Se você substituir o x pela raiz, você vai ter tudo isso igual a zero. Então, mãos à obra aqui, ó. X ao quadrado é 1,5 ao quadrado. Professor, eu vou substituir o x, todos os x da minha função por 1,5? Sim, exatamente isso. 2a vezes x, que é 1,5, mais a ao quadrado, menos b, menos zero, né? O b vale zero, então por que eu vou colocar ali menos zero? Não precisa. Por isso vai ser igual a zero. Beleza. 1,5 ao quadrado é 1/4. Mais 2a vezes 1, que é 2a sobre 2, então já posso simplificar com isso aqui, vai ficar a vezes 1, que é a, mais a ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Olha só, ficou uma quadrática com a variável a. Nós podemos escrever isso aqui mais bonitinho assim naquela sequência, né? A ao quadrado mais a mais 1/4. Que lindo, todo mundo positivo, fácil para facilitar a nossa vida. Escrevendo os coeficientes a, b e c. Eu percebo isso aqui, tá? Já é uma dica, né, galera? Que o pessoal da Federal costuma colocar as variáveis nesses rolos aqui para você encontrar variáveis em composição de funções misturadas umas com as outras, as variáveis a e b. Porque isso confunde a galera, que o a e b dessa história, dessas variáveis aqui, são essas que você precisa encontrar, eles se confundem com o a, b e c dos coeficientes que você está procurando. Você viu aqui, né? Que o coeficiente a, esse aqui era 1, o b era 2a e o c era a ao quadrado menos b. Então é preciso ter muita atenção nisso aqui. Seguindo, coeficiente quadrático aqui, dessa aqui, o coeficiente a, na verdade, é 1, é um número que acompanha o a ao quadrado. O b aqui, no caso, também é 1, né? Que é um número que multiplica o a. E o c, que é o que está sozinho aqui, é 1/4. Beleza. Então, vamos ver que valores esse a vai poder assumir. Como? Fazendo máscara, podemos fazer? É até melhor, porque subproduto com esse 1/4 aqui é bem xaropice, né? Meio chatice. Então, vamos fazer aqui assim, ó. Delta é igual. Não vou nem escrever aqui a fórmula, já vou direto, ó. B ao quadrado menos 4ac. Beleza? Tranquilo? Então, aqui você tem já só produtos, né? Como se fosse assim, ó, uma fração, vezes outra fração, vezes outra fração. Você já pode simplificar aqui, né? Esse 4 com 4 fica 1 e 1, todos divididos por 4. Então, tudo isso aqui vai dar 1. 1 ao quadrado dá 1 também. Então, 1 menos 1 é 0. Olha que maravilha. O delta aqui dá 0 também. Ou seja, você sabe que menos b sobre 2a, nesse caso aqui, vai te dar o valor desse a aqui. Apenas uma raiz também. Por quê? Porque o delta é igual a 0. Não faria sentido eu colocar aqui mais ou menos raiz de delta. Ó, mais ou menos raiz de 0.
mais 0 e menos 0? Não tem como, né? 0 é 0, raiz de 0 é 0. Então, beleza, vamos substituir aqui. Menos b, olha só, menos o b aqui é 1. Então, menos 1 sobre 2, que é o da fórmula de Bhaskara, a é 1 também. Beleza? Menos 1 sobre 2, beleza? Aqui, ó, menos 1 meio. Cuidado, né? Eu vou chamar a atenção aí da galera. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, tá? Quando você divide um número negativo por um positivo, o teu resultado geral vai ser negativo. Quando você divide um número positivo por um negativo, o teu resultado vai ser negativo. E aqui já estou dizendo, isso aqui é um número negativo. Então, às vezes, a forma de escrever frações negativas, eu vejo que são coisas mais básicas que confundem a galera, tá? Isso daqui é a mesma coisa. Então, se você quiser escrever assim, tem gente que prefere colocar o sinalzinho ali no número de cima, eu gosto também, tenho preferência, mas tem gente que prefere escrever assim também. Não tem problema, beleza? Feito isso, descobrimos que o nosso A vale menos 1/2. Menos 0,5? Sim, exatamente. Ou seja, olha só, menos 1/2 mais 0, ora, se dá menos 1/2, né? Estou juntando com 0 aqui, não muda nada. Vai lá no gabarito e olha como está escrito aqui, ó, menos 1/2. Beleza, marquei a letra C. Cadê meu marcador aqui? Marquei a letra C e acertei a questão e fui para a próxima questão, número 5. Valeu aí, galera.